Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela. Estamos de volta eh, e começamos, se calhar, já por um tema que é um tema muito das últimas horas, na tarde em que foi anunciada a lista do Millennium Steel Open. Como sabemos, este ano se joga mais cedo, sensivelmente 3 semanas, 4 semanas mais cedo, devido à reformulação do calendário ATP, com a passagem dos Masters 1000 de Madrid e de Roma, ou com o alargar dos Masters 1000 de Madrid e de Roma para 10 dias, para 2 semanas de calendário. Sobre isso, se calhar falaremos lá mais para a frente no ano, porque parece que vem umas novidades importantes. Fala-se num novo Masters 1000 em Acapulco, por exemplo, e numa mini temporada mexicana antes ali de Indian Wells e Miami. Mas de facto, vamos ver como é que vão resultar estas novas dinâmicas da época terra batida. Para já, resultou numa lista interessante para o Estoril Open, não muito diferente daquilo que é habitual. Muito sinceramente, se esperava talvez menos jogadores fora da Europa na lista do que aqueles que acabaram por jogar. É verdade que temos muitos espanhóis, vão dominar a lista, também alguns italianos. Naturalmente, o anúncio de Casper Ruud, que já tinha sido feito anteriormente como a grande figura da prova do ponto de vista daquilo que é o momento, mas depois dois campeões de Grande Slam e, enfim, algumas figuras que já brilharam na prova. Pedro, não sei o que é que, se concordas, de facto, acaba por ser uma lista bem sólida para uma primeira semana Uhum. de abril, em que, na verdade, não há assim tantos jogadores quanto isso a querer logo, cheios de vontade, de jogar em terra batida, não é? É um bocadinho por aí. Aliás, nós já tínhamos falado disto fora do podcast e eu também estava à espera de uma lista pior, para ser sincero, porque se a semana em que o torneio tem sido jogado não era brilhante, ali depois de Barcelona, antes de Madrid, esta ainda era mais imprevisível. Claro, é como tu dizes, os jogadores vêm de Miami, provavelmente não vão querer atacar logo a terra batida, para isso jogam na semana seguinte. E por isso é uma boa surpresa ver, obviamente o Casper Ruud já sabíamos, mas o Pablo Carreño Busta, que obviamente é um belíssimo jogador. O Sebastião Corda, que já tinha sido anunciado, confesso que me surpreendeu, ainda para mais com um torneio a ser jogado nos Estados Unidos nessa altura. E depois, o Diego Schwartzman, é verdade, está num mau momento da carreira, mas se ele eventualmente conseguir recuperar o seu nível, é também, obviamente, um grande nome. E depois, para não falar, claro, do Stan Wawrinka e do Dominic Thiem, que são dois jogadores que também, se estiverem ao seu nível, e é um grande se, mas se estiverem ao seu nível, são dois nomes, de facto, também fortíssimos. O próprio Fábio Fognini, que se estiver para aqui virado, pode ganhar o torneio, não seria escândalo nenhum. Mas é de facto uma lista muito interessante, certamente ainda vai mudar um bocadinho, porque há de haver jogadores que entretanto desistem, mas mesmo havendo jogadores que possam desistir, por exemplo, na lista de alternates, ainda sem termos a lista toda, por exemplo, Luca Van Asch, se entrar no torneio, seria um nome muito interessante. É um jogador que tem estado a brilhar no circuito de Challenger. O próprio Arthur Fils, se estiver na lista, também seria muito interessante vê-lo aqui no Clube de Ténis do Estoril. E ainda há um wildcard para atribuir, que pode ser eventualmente para um jogador ou português, ou então um jogador que em Miami as coisas não lhe corram tão bem e que possa ser convencido a vir logo para a terra e jogar aqui um torneio, o torneio no Estoril. Portanto, é uma lista que, tendo tudo em conta, é como dizes, a lista é bastante boa, pode dar grandes encontros e encontros muito interessantes à medida que a semana avança. Agora, é também esperar que eles venham todos, porque no ano passado também tínhamos uma lista que era interessante e que depois foi perdendo várias figuras à medida que o torneio se aproximava, como acontece os anos todos. É esperar que as principais figuras fiquem todas, venham todas na mesma jogar. Sim, 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 isso vai acontecer, é inevitável. Vão acontecer as duas coisas, que é uma, vamos ter uh, gente a desistir, é perfeitamente normal. Vai haver lesões, vai haver mudanças de calendário, pelo menos há que contar sempre com 4 ou 5 desistências daquela que é a lista original. Esperemos que de facto não sejam aqueles jogadores em relação aos quais são criadas mais expectativas, mas por exemplo, basta imaginar que o Casper Ruud se volta a jogar a final de Miami, que é no domingo, nos Estados Unidos, 4 dias antes de jogar a primeira ronda em terra batida em Exato. Portugal, talvez não faça grande sentido em termos de calendário ele ir jogar o torneio português quando depois tem Monte Carlo na semana a seguir. Agora, eu acho que ele mesmo nesse cenário viria a Portugal, a menos que não estivesse capaz fisicamente, porque estamos a falar seguramente de muito dinheiro e, apesar de tudo, o Casper Ruud é um tipo que joga muitos torneios e que normalmente sem grandes problemas em semanas E consecutivas. pode jogar na quinta-feira, eventualmente. É isso, domingo para quinta, mas Sim, sim, são coisas que podem acontecer. Por outro lado,
Seguramente que os dois Special Exempt não vão ser utilizados, porque era necessário que um jogador que está fora do top 100, que não entra diretamente no Estoril Open, chegue às meias finais, e eu nem estou seguro que seja às meias finais, porque as meias finais em Miami são jogadas na sexta, portanto, em teoria, até eu acho que até tem que ser à final, porque é o Pois, por único, porque causa do aquilo tem, dia. Pois. basicamente tem que ser no dia em que seja impeditivo. Sim, era Não sei se estranhíssimo. não sei, vai depender também depois a que horas é que são as meias finais de Miami, mas não vai acontecer. Portanto, o Stan Wawrinka e o Dominic Thiem vão entrar diretamente. O Stan Wawrinka vai libertar o seu wildcard. Segundo o diretor do torneio disse hoje, anunciou Wawrinka como wildcard e não como jogador que estava à beira de entrar, porque essa foi a garantia pedida pela equipa do Stan para ele assinar o contrato com o torneio. Portanto, o Stan queria a garantia, a certeza absoluta de que tinha o wildcard para poder jogar, embora depois, na verdade, ele tenha subido no ranking e tenha conseguido garantir praticamente por ele próprio a sua qualificação através do seu ranking. Agora, sobram dois wildcards, na verdade, e Sim. são dois wildcards que eu estou convencido que pelo menos um vai ser gasto num jogador de muita valia nosso. Tivemos vários exemplos no ano passado de jogadores que pediram convites para torneios a seguir a Miami porque não lhes correu bem Miami. O Félix Auger-Aliassime, por exemplo, jogou em Marrakech o ano passado. Houve um ou outro jogador que também foi a Houston. Acho que há algumas hipóteses. É evidente que as pessoas, e eu, enfim, conversando um bocadinho em off com alguns elementos da organização, há em pano de fundo a esperança do Rafael Nadal, porque o Rafael Nadal disse publicamente o ano Uhum. passado em Madrid, e até um bocadinho contra a própria expectativa do próprio João Zelhão, que nunca quis falar disso, para não dizerem que era basófia de claro, agora depois do torneio toda a gente diz que ele. Mas não, porque havia de facto esse registro, e que o próprio João Zelhão até partilhou comigo, do Carlos Costa, na quinta-feira antes do torneio, o agente do Nadal ter dito só nesse dia que o Nadal não vinha jogar o torneio, e o próprio Nadal depois disse isso em Madrid, disse que esteve para voltar no Estoril. Portanto, não é um cenário irreal, porque já se percebeu que ele, se precisar de jogar, vem baratinho, pronto, porque senão não havia condições, porque ele é muito Claro. caro. Mas há outros nomes muito interessantes que não estão a competir. Por exemplo, o Nick Kyrgios vai jogar terra batida este ano, não está a competir, não vai competir ainda no Wells e Miami. Se o Nick Kyrgios quiser um wildcard, é óbvio que o torneio lhe vai dar um Ganhou logo. wildcard, porque é um jogador que seria importantíssimo para o torneio e que E já depois, veio e cá. depois é como dizes, depois também depende do que acontecer em Miami. Se é alguma surpresa que É aconteça. isso. Eu acho que vai haver fartura e não fome de jogadores a pedir Sim. wildcards para o Estoril Open durante Miami. Agora, depois é ponderar o quão interessantes eles podem ser para o quadro, porque depois a verdade seja dita é que nós queremos muito que os jogadores portugueses brilhem no Estoril Open, e há jogadores que ao longo dos anos brilharam em torneios ATP e que já mostraram que têm nível para jogar em torneios ATP, o Gastão Elias, o Uhum. Frederico Silva, o João Domingos fez uma vez quartos de final. Alguns que estão agora a ganharam, tivemos dois portugueses a ganhar torneios de 25 mil dólares, mas a verdade é que não é assim tão óbvio neste momento um português seguinte para dar um wildcard para o Eu quadro acho que seria, eu principal, acho não que é? seria o Gastão, até em termos de ranking, mas também não Sim, é uma coisa tão linear e de certeza absoluta que devia. Não, não era um dever, porque eles merecem todos, mas sim, é o que tu estás a dizer. Neste momento, eu- imaginando que o Nuno não entrava direto, era evidente que o João e o Nuno tinham de receber os wildcards. sim, Pronto, agora, felizmente o Nuno entrou direto, o João tem o wildcard. Eu imagino que possa ser dado um ao Gastão Elias se não conseguirem de facto um nome muito forte, porque se for para dar um wildcard a um jogador sim, que esteja muito, muito mal no ranking, aí de facto não faz grande sentido. Mas também caso concordo. contrário, acho que vão explorar aí os jogadores, nem que seja até alguém conceituado, assim de repente de cabeça, um Gael Monfils, se lhe apetecesse jogar aqui, também é um jogador que traz público e que está pior Sim, no ranking agora. Poderia ser um bocadinho por aí, mas sim, acho que é o que dizes. também concordo, e é isso, a questão de ter que se ponderar qual o valor de apostar numa coisa e apostar noutra. E eu sinceramente acho que vai haver muitos, muitos pedidos de wildcard bons, de Uhum. jogadores do top 20 para jogar o torneio, e de se calhar de outros nomes mais consagrados. Agora depois é perceber se esses nomes vêm de borla, né? Porque muitas Pois, vezes essa é a vantagem de quererem ser os jogadores a jogar,
mas alguns pedem na mesma dinheiro e não somos o único torneio da semana, há mais dois. Portanto, vai ser um bocadinho dentro dessa ponderação que as E coisas, que as coisas vão. há um que é ali mais perto também, nessa questão. Em Houston. Exato, é isso. É isso. Mas pode haver quem queira vir já para mais perto de Monte Sim, sim. Carlo, depende muito de onde são os jogadores. É uma dinâmica curiosa, mas de facto vai ser seguramente mais uma semana muito engraçada. Vamos lá ver se funciona bem em termos de tempo, de frio, de chuva, esta semana um bocadinho mais cedo. Sabemos para já que a organização, recolhendo a opinião do ATP e também dos próprios jogadores que não se mostraram muito contentes com aquele último jogo da sessão noturna, em que está sempre muito frio e que acaba sempre com as bancadas muito vazias. A organização este ano vai começar as jornadas sempre uma hora mais cedo, as sessões diurnas vão começar ao meio-dia e as sessões noturnas às 5 da tarde, portanto não são bem sessões noturnas, são sessões da tarde, vá. Só o último jogo é que vai ser, na verdade, à noite. E enfim, há algumas novidades. Vai haver uma zona mais indoor para o público, também com a previsão de que o tempo não seja tão agradável como é normal. As crianças vão poder, sem limite de idades, ir ao Estoril Open, portanto já podes levar a tua filha. O ano passado ele não podia, este ano já pode, porque o ano passado acho que o limite mínimo de idade era 6 anos e este ano, de facto, à semelhança do que acontece com outros torneios, Hum. já vamos poder ter bebés, basicamente, nas provas, porque a intenção é que, especialmente na semana da Páscoa, uma família que está junta não tenha que deixar de ir ao ténis porque tem um filho pequeno que não pode levar. Acho que a ideia também é interessante para trazer mais gente, mas vai ser um torneio giro, enfim, falaremos mais dele um pouco mais para a frente. Se calhar agora impõe-se falar sim um pouco daquilo que se passou, antes de irmos a lançar Indian Wells, mas muito rapidamente falar daquilo que se passou com os torneios de Acapulco e do Dubai. Se calhar começando pelo Dubai, Daniil Medvedev, terceiro título em 3 semanas consecutivas. Isto só aconteceu 3 ou 4 vezes nos últimos anos. Aconteceu em 2011 com o Murray, em 2021 com o Ruud, o ano passado o Auger Aliassime, mas esta caminhada do Medvedev é incrível, ainda para mais porque parece que ele foi jogando melhor de semana após semana. Acho que esta semana do Dubai dele é muito melhor do que as de Roterdão e a de Doha. Sim, e nós até falámos porque ele em Doha faz a primeira ronda dele, mesmo a segunda, são encontros em que ele não joga nada de jeito. E este torneio acaba, derrota o Novak Djokovic e depois arrasa completamente o Andrei Rublev, sem dar a mínima hipótese. Ele está, no fundo, está a jogar outra vez o ténis que o fez ser número 1 do mundo. Resumidamente é isso. Está outra vez a esse nível. Ele próprio admitiu que sair do top 10 foi difícil e que perder aquela final do Open da Austrália no ano passado foi muito duro para ele e que ele disse, isso é curioso, porque ele admitiu que quando perdeu esse encontro com o Nadal, ele disse, eu sabia que ia demorar até voltar a ganhar um jogador de topo, mas também sabia que quando desse o clique podia voltar a varrer e ia ganhar muitos seguidos. E a verdade é que ele agora está numa grande sequência, num grande momento de forma, e eu acho que ele, de forma bastante natural, até porque sabemos que os resultados mais para a frente da época não são nada do outro mundo, eu acho que ele vai acabar o ano claramente na discussão para ser número 1. Se conseguir especialmente ter uma época terra batida razoável, não precisa de ser brilhante, mas se for razoável, como nós sabemos que pode ser, embora ele nunca goste de jogar em terra, se for razoável, acho que estará claramente nessa luta, ainda para mais agora nestes dois torneios, o Djokovic não vai jogar. Eu estou muito curioso para vê-lo. Já serve aqui meio de lançamento em Indian Wells, mas ainda falamos de Acapulco, mas estou muito curioso para vê-lo em Indian Wells, porque é um torneio em que ele nunca passou dos oitavos de final, portanto será interessante perceber se ele finalmente consegue soltar-se um bocadinho mais, porque está em grande forma. E eu acho que com as dúvidas que há em relação à saúde, à condição física do Carlos Alcaraz, se calhar o Daniil Medvedev é mesmo o jogador a bater em Indian Wells. Não sei se concordas, mas eu acho que neste momento, e com o Tsitsipas também a voltar ali de uma lesão, eu acho que ele é o homem a bater neste momento. Sim, eu acho que sem dúvida que é o jogador em melhor forma e ainda por cima sabemos o quão bom ele é em piso rápido, já sabíamos. Por outro lado, também sabemos as dificuldades que ele costuma ter nestes dois torneios em específico e em particular em Indian Wells. Ah, Miami, eu penso que ele já fez pelo menos uma meia final, mas em Indian Wells ele tem sempre muitas dificuldades porque é muito seco, ele não gosta das bolas, depois também não, a bola salta muito alto, ele tem sempre, já teve também algumas edições em que não jogou assim tão mal, mas na maioria das vezes ele não joga bem lá, por isso eu acho que se não fosse aquelas condições e se ele não tivesse a história que tem no torneio,
eu diria que ele era claramente o favorito, Hum. claramente o jogador a bater. Assim, eu acho que ele é o jogador, ainda não olhei para as odds, mas de certeza que está em primeiro para ganhar. Mas eu olho com um bocadinho de desconfiança, vou um bocadinho com algumas dúvidas de que ele apresenta o mesmo nível. Uh, por exemplo, não sei se se a melhor versão do Carlos Alcaraz não chegaria para ganhar ao Daniil Medvedev, que costuma jogar em Indian Wells, acho que provavelmente sim. E depois há outros jogadores que gostam mais de jogar em Indian Wells do que ele e que estão no quadro, nomeadamente jogadores que também vêm em títulos, como por exemplo o Cam Norrie, que ganhou o torneio em 2021, o Taylor Fritz, que é o campeão em título. Um, Estou muito curioso para ver o Holger Rune também em Indian Uhum. Wells. Parece-me que ser um torneio que se ajusta muito às características dele. Um, e pronto, basicamente menos curioso se calhar pelo Casper Ruud, se bem que eu acho que ele também precisa de um resultado urgentemente. E depois há também, e já que estamos a fazer a passagem destes nomes todos, há também o próprio Alex de Minaur, não é? Que ganhou o título em Acapulco de maneira incrível. Para já varreu, é verdade, teve um quadro muito fácil até às meias finais, ele perdeu 8 jogos nas três primeiras rondas, mas apanhou um júnior de 17 anos fora do top 1000, o irmão do Matteo Berrettini, o Jacopo, fora do top 800, e depois o Taro Daniel, nos quartos de final. Portanto, estamos a falar de três jogadores Sim, que não são dificilmente era todos. mais fácil. É isso, são dois jogadores de nível ITF e um jogador de nível Challenger atualmente, porque o Taro Daniel não está sólido no top, no ranking ATP. A verdade é que ele depois estava a perder com o Rune, mas o Rune deu-lhe ali uma travadinha física, foi ganhar esse encontro. Terceira vitória sobre um jogador do top 10 em 3 meses, em menos de 3 meses de época. Ele já tinha ganho ao Uhum. Rublev em Roterdão e ao Nadal no United Cup. Portanto, o Deminar, que tem, eu penso que antes deste torneio, 9 vitórias em 40 encontros com top 10, só este ano já ganhou 3. Eu acho que ele está a Mas ainda afastar. E pior tem um com top registro. 5 e com top 5 ainda era pior. Exatamente, e tem duas vitórias frente ao top 5 já este ano. Portanto, eu acho que ele afastou um bocadinho Uhum. aquele estigma que ele tem de que ganha normalmente a todos os jogadores que deve ganhar, mas perde sempre com quem, em teoria, deve perder. E eu acho que isso é um passo importantíssimo para a carreira dele. E eu que, sinceramente, gosto muito do Alex de Minaur, mas acho difícil que ele venha a ganhar um grande slam na sua carreira, porque ele tem quase sempre os jogadores que são melhores do que ele a cada torneio. Uhum. A verdade é que neste não houve nenhum, e ele acabou por ser, inclusivamente na final, diante de um jogador que tem algumas coisas parecidas com ele em termos até da própria construção de ponto, mas que na minha opinião tem um bocadinho mais de bola, que é o Tommy Paul. Ele mostrou que mentalmente e fisicamente, acima de tudo, foi o Uhum. mais resistente, porque acho que em Acapulco, não sei se concordas, Ganhou quem acho que sobreviveu. é isso, acho que o que acabou por decidir foi isso, porque eu fiz aquela jornada de meias finais doida, tu depois fizeste a final, mas de facto o que deu ideia foi que daqueles quatro, o melhor preparado fisicamente era o Deminão. Eu acho que o Deminar, o que ele tem feito ao seu ténis, eu acho que ele teve de entender e de aceitar que ele não podia ser um jogador ao estilo de um Holger Rune, de estar ao bilhete e sempre à procura do winner, porque nós vimos grandes exibições do Deminar em encontros que ele perdeu, por exemplo, há aquela exibição muito famosa dele com o Rafa Nadal na ATP Cup, em que joga que se farta e depois acaba por perder, e eu acho que ele entendeu que não dá para jogar assim, e que o ténis dele provavelmente não funciona assim, então ele agora, e nota-se isso aqui em Acapulco, ele faz uma mudança para um estilo que não é tão apetecível, que não enche tanta vista, mas que é mais consistente e aposta, lá está, no lado físico, e que isso lhe está a valer estas vitórias nos grandes encontros, porque é um jogador que falha menos, aos olhos do público, se calhar não entusiasma tanto, mas a verdade é que é muito mais eficaz. E eu acho que é preciso maturidade também para ele ter percebido isto. Ok, isto não vai dar para ir lá à procura do winner sempre e com um grande espetáculo e aquelas correrias e bater a bola assim, assado. Entendeu que tinha de mudar um bocadinho, ficou um bocadinho mais comedido e a verdade é que isso está a dar resultados. Se vai dar para chegar ao top 10, não sei. Pode meter-se na luta, especialmente se ele conseguir manter este nível físico, e pode ser uma história um bocadinho parecida, por exemplo, à do Casper Ruud. Também, se calhar, há uns tempos, nunca na nossa vida nós íamos dizer que o Casper Ruud não era ser top 5 ou ser número um do mundo, era ser top 10. Eu acho que olhávamos para ele todos e dizíamos, sim senhor, um jogador sólido, bom jogador, bem, mas não sei se está para ser top 10.
O Alex de Minaur eu estou a vê-lo um bocadinho dentro da mesma lógica. Estou curioso porque é um, não vou dizer que é uma eterna promessa, mas fala-se sempre muito dele. No entanto, parece que de facto está ali a picar os pontos todos para de facto conseguir seguir em frente e sair por cima em torneios mais importantes. Vamos ver agora em Indian Wells e Miami, porque ele no Open na Austrália fez a sua parte, chegou aos oitavos e depois bateu de frente com o homem que ninguém consegue derrotar ali. E portanto vai ser curioso perceber o que é que ele conseguirá fazer. Sim, estou também curioso para ver também o que é que ele vai fazer em terra batida, porque normalmente tem muitas dificuldades. Ele neste momento é sétimo da race, portanto, eu acho que as suas chances de entrar no top 10 também têm muito a ver com isso, com a sua performance em terra batida. E depois, obviamente, em relva ele costuma jogar bem. Este ano o Wimbledon já dá pontos, Uhum. esperemos, enfim, até ver, vamos ver. Mas se de facto ele conseguir ter uma época de terra batida um bocadinho melhor e o Wimbledon lhe correr bem, não estranharia de facto vê-lo no top 10. Em relação ao Tommy Paul, e apenas para concluirmos, para fecharmos, grande início da época, não é? Fala-se muito pouco dele. Eu acho, tenho essa sensação, sinceramente, mas ele é o quinto melhor jogador do ano. Faz meias finais no Open da Austrália, joga um ATP 500 e faz final. Pelo meio jogou de facto um péssimo encontro nos quartos de final de Delray Beach, em que Uhum. perdeu com o Rado Albot, acho eu. Está do Albot, exatamente. Comentei esse jogo, foi assustadoramente mau, mas na verdade depois chegou a Acapulco e jogou muito bem. O encontro contra o Taylor Fritz é inacreditável, mas de facto o Taylor Fritz, ele próprio também está a fazer um bom início da época e também está nos 8 primeiros da race, portanto não estávamos a falar ali de jogadores quaisquer. De facto, Sim. nas meias finais de Acapulco tínhamos quatro muito bons jogadores, sendo que só o Rune é que não estava a fazer um grande início da época, todos os outros têm estado a jogar bem. E o Tommy Paul é outro dos nomes que eu estou muito curioso para ver na Sunshine Double, porque eu acho que vai ser a primeira vez que ele vai chegar a um torneio nos Estados Unidos como olhando para ele já de forma Uhum. diferente. Esse sim era o eterno jogador que É, parecia contente com a sua carreira meio mediana e que aos 25 anos, quase 26, está, vai ser um dos cabeças, um dos 16 primeiros cabeças de série em Indian Wells, e isso, aliás, por acaso não vai porque eles ainda estão a utilizar os rankings anteriores. Mas enfim, é um dos jogadores a ter em conta, penso eu, para chegar longe em Indian Wells, e estou curioso para o ver lá também. é isso que tu disseste. Eu acho que claramente houve aqui também uma mudança mental do Tommy Paul, que foi de estar contente com a carreira como estava a ser. Não estava a ser má, também não estava a ser espetacular, mas não estava a ser má, como é evidente. E eu acho que se calhar também um bocadinho embalado pelo que se tem visto no ténis norte-americano, com o Francis Tiafoe a chegar às meias finais do US Open, o Sebi Corda a ganhar o Daniil Medvedev, e que se não se tivesse lesionado, de facto não sei até onde é que ele podia ter chegado, no Open da Austrália, e outros que tal, a conseguirem grandes resultados e a subir muito no ranking, o Taylor Fritz a ser top 5. E eu acho que se calhar o Tommy Paul, no meio disto, parou e pensou: epá, se eles estão a fazer isto tudo, eu se calhar também consigo. Portanto, deixa-me cá treinar um bocadinho mais e estar mais focado e ter uma mentalidade mais forte, se calhar consigo os resultados. E ainda por cima, os resultados estão a aparecer. E no Open da Austrália pode haver quem diga: mas o caminho dele também foi favorável. Além de ter duelos exigentes nessa caminhada, a verdade é que ele os teve pela frente e ultrapassou-os. Portanto, ele perante o que os adversários que teve de enfrentar, ele conseguiu vencer, até chegar mais uma vez ao Novak Djokovic, e aí, como sabemos, quase ninguém consegue tocar nele no Open da Austrália. Mas acho que acima de tudo no Tommy Paul, enquanto o de Minaur é uma questão muito tática e talvez até técnica, eu acho que no Tommy Paul tem tudo a ver com a cabeça. De finalmente perceber que pode sonhar com grandes objetivos e em ganhar torneios importantes e em ser top 10, perceber que dá para isso e agora jogar de acordo com isso em vez de ficar contente com chegar aos quartos de final, dei mais ou menos luta a um jogador top 10 e pronto, tá bom, vou assim para casa. Acho que finalmente ele mudou isso, ainda bem, porque é um jogador que é muito talentoso, tal como vimos no ano passado quando ganhou o Alcaraz, quando ganhou o Alexander Zverev em Indian Wells precisamente. Portanto, vamos ver, porque eu acho que pode estar aqui mais um nome a ter em conta, muito em conta, e que bom, é para o ténis cada vez haver mais jogadores que mostram essa capacidade. Sim, eu sempre gostei muito dele e fico, de facto, eu acho que ele também, a atitude dele não era tão estar-se nas tintas como parecia. Eu acho que é um bocadinho, ele é assim, Sim. é um bocadinho, o próprio Taylor Fritz às vezes também parece que é assim, mas depois de um momento para o outro
mostra que está ali o encontro entre eles que são amigos de infância. A certa altura até parecia que estavam zangados, porque o Fritz sentiu que achou que o Tommy Paul estava a fingir que estava cansado, e depois foi o próprio Fritz que se vomitou todo, enfim. Acho que o encontro entre os dois foi muito significativo e mostrou muito a personalidade dos dois, embora tenha sido muito mal jogado, porque as condições em Acapulco são brutais e é muito difícil vermos um jogo bom em Acapulco, a verdade é essa. Uh, Vamos fechar muito rapidamente, só relembrar que o torneio de Indian Wells já arrancou com fase de qualificação. Tivemos o João Sousa e o Nuno Borges a perderem jogos duros. O João, enfim, poderia perfeitamente ter alcançado uma boa vitória frente ao Filipe Misolitos. Foi o melhor jogador durante 2 sets. Perdeu o primeiro, em que foi o melhor jogador. Foi buscar o segundo, mas depois no terceiro teve ali um momento em que sofre um break e deixou-se ir abaixo. O Nuno Borges esteve a ganhar 7 e break diante do Pablo Andújar, um jogador que em terra batida, que fora da terra batida, e mesmo em terra batida, enfim, Já já perdeu com está o Nuno hoje Borges em já terra está, batida? exato, perdeu no Estoril Open e já está um bocadinho, tentado um bocadinho fora dela. É uma derrota altamente surpreendente do Nuno, muito sinceramente, mas pronto, todos temos dias menos bons. Uh, também já temos quadros na competição feminina, onde durante esta semana tivemos as vitórias, vitórias significativas da Dona Vekic em Monterrey. Ela também está a fazer um grande início da época, também está ali à porta do top 10 da Race, está a ganhar muitos encontros desde que começou a trabalhar com a Pam Shriver, ganhou a Kathleen Garcia na final de Monterrey e também da Marta Kostiuk. Hum. Primeiro título, até é estranho, de facto, primeira final. Eu achava, quando olhei para a estatística, a primeira final da Marta Kostiuk, que surpreendeu-me um pouco, porque de facto ela parece já ainda no circuito e a fazer bons resultados há algum tempo. Foi uma final, enfim, com algum significado. Foi contra uma russa, não houve cumprimento, não houve foto junta na cerimónia, foi tudo muito tenso. A Kostiuk tem sido uma das principais vozes anti-russos e bielorrussos no ténis neste período de guerra. E foi de facto também dar a nota desse momento significativo. Indian Wells vai arrancar com o quadro principal esta quarta-feira, já sabem, podem continuar a seguir-nos. Nós voltaremos para a semana com mais um episódio deste nosso podcast do Bola Amarela. Sigam-nos e fiquem por aí.